Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa aqui para a gente falar, surgiram aí alguns nomes, né, possíveis nomes que o Vasco estaria negociando ou interessado para essa janela de transferências aí do meio do ano. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre 777, né? Aqui no Brasil, algumas notícias aí dando conta de atraso de pagamento, etc e tal, atraso de parcelas, mas lá na Europa a informação é que a 777 está comprando mais um clube e dessa vez numa transação bilionária, né? Comprando um clube do futebol inglês, que é o Everton, né? Tradicionalíssimo lá na Inglaterra. Vamos falar também sobre São Paulo e Vasco da Gama. Vamos falar sobre polêmica do Maracanã, que tem declaração de Alexandre Campelo, que era presidente do Vasco na época ali, né? Daquela concessão para a dupla Flamengo e Fluminense. Enfim, muita coisa aqui para a gente atualizar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. E conto com você também se inscrevendo. Se você não for inscrito aqui do canal, se inscreva, que a sua inscrição é muito importante. Somos mais de 192 mil vascaínos aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OneFootball. Tá chegando o final de semana e para você acompanhar futebol europeu ao vivo e de graça, basta baixar o aplicativo OneFootball. Lá você tem a transmissão ao vivo e com imagens do campeonato alemão. Para baixar é muito fácil. Basta vir aqui ó, na descrição desse vídeo que tem o link, ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Você é direcionado aí para a sua loja de aplicativos e baixa o OneFootball gratuitamente, aplicativo que é parceiro aqui do canal Machão da Gama. E já que comecei falando aqui de OneFootball, futebol europeu, vamos falar aqui do Everton da Inglaterra, que está próximo de ser adquirido pela 777, né? Informação que surgiu ontem e que cada vez mais vem ganhando força. A 777, que é dona de 70% das ações da SAF vascaína, está muito próxima de sacramentar a compra do Everton da Inglaterra. O grupo americano pode fechar o acordo na próxima semana, segundo o jornal inglês Daily Mail. O atual proprietário do Everton da Inglaterra, o Farhad Moshiri, que vem sendo muito criticado aí pelos torcedores do clube inglês, é quem está tratando diretamente com a 777 essa negociação, e o desejo, né, do atual dono do Everton é concluir o quanto antes, porque ele também quer se livrar, né, quer sair fora do Everton e passar para frente. A 777, segundo informações aqui da imprensa inglesa, está apenas aguardando ali as garantias da Premier League para sacramentar esse acordo e comprar o Everton, né? A negociação giraria em torno de 750 milhões de dólares, ou seja, muito dinheiro pelo Everton, que nesse momento está na 17ª colocação do campeonato inglês, está lutando contra o rebaixamento, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Lá na Inglaterra caem apenas 3, né? Então cai o 18º, o 19º e o 20º. Então, bem possivelmente, né, a 777 na próxima semana deve sacramentar a compra aí do Everton da Inglaterra, o que mostra que dinheiro a 777 tem, né? O que está acontecendo aqui no Brasil de atrasos ali das parcelas, parcela do Andrei, parcela do Piton, deve ser algum problema ali de fluxo de caixa, que eu acho que a 777, né, o Luiz Melo, deveria vir a público para esclarecer de uma vez por todas essa situação. E sobre a compra, né, do Everton, é uma coisa que me preocupa um pouco, porque o Everton da Inglaterra, o futebol inglês hoje é a principal liga do mundo, né? Então você ter um clube na principal liga do mundo, que é a Premier League, meu medo é o Vasco meio que virar a segunda opção ali da 777, né? Mas vamos aguardar aqui e tendo mais novidades em relação a isso, é claro que a gente traz aqui no canal. Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos falar de Vasco, de chegadas e saídas, né? Reforços aí que estão sendo especulados e também de uma possível saída de Abel Braga, isso mesmo. Abel Braga, que é o diretor técnico do Vasco, né? Mas surgiu uma informação ontem lá no Rio Grande do Sul que ele estaria disposto a voltar ao Internacional. Segundo informações aqui da Revista Colorada, em contato com a reportagem da Revista Colorada na quinta-feira, o Abel Braga não descartou uma volta ao Internacional.
porém afirmou que, caso isso aconteça, será como coordenador técnico, né? O Inter que está vivendo um momento turbulento lá também, foi derrotado aí pelo América Mineiro no meio de semana, o pessoal lá está querendo a troca do treinador e o nome do Abel surge aí como uma possível ida lá para coordenador técnico, né? O Abel que está no Vasco aí aparece muito pouco, talvez, né, possa pintar lá no Internacional, clube onde ele é ídolo, né, campeão mundial, etc e tal. A torcida do Inter tem um carinho muito grande pelo Abel. Vamos aguardar e tendo mais informações sobre isso, a gente traz aqui no canal. Bom, e agora vamos falar aqui sobre reforços, né? Porque alguns nomes surgiram ontem como possíveis reforços para o Vasco para essa janela de transferências. O Vasco que já tem negociações avançadas com um ponta, né, um atacante de lado de campo e também com um volante, informação do canal Atenção Vascaínos. Os nomes desses jogadores, porém, são mantidos ainda em sigilo pelo Vasco da Gama. E ontem o jornalista Lucas Pedrosa postou sobre o Zuculini, que é jogador do River Plate, e também sobre o Alan, volante Alan, cria do Vasco da Gama, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, e que no momento está jogando lá no futebol do mundo árabe, né? Vou ler aqui o que disse o jornalista Lucas Pedrosa. Vamos lá. O volante Zuculini, monitorado pelo Vasco, segue machucado e, neste momento, as tratativas ainda não retornaram. Já sobre Alan, caso o volante tenha o desejo de voltar ao Brasil, o gigante da colina demonstrou interesse ao atleta para o retorno da joia. No momento, não existe negociação. Bruno Zuculini é do River Plate e em fevereiro torceu o joelho esquerdo e estudos posteriores confirmaram o suposto diagnóstico de ruptura do ligamento cruzado anterior, como informou o clube argentino. O Vasco tinha negociação avançada com esse jogador, mas esfriou por conta da contusão. Zuculini atende o requisito do Vasco, que quer um primeiro volante de peso e mais experiência. Ele tem contrato com o River Plate até dezembro de 23, mas já poderia assinar um pré-contrato a partir de julho. Entretanto, como ele ainda está lesionado, as negociações não foram retomadas até o momento. Já o Alan tem contrato até 30 de junho de 2024 e recebe um alto salário no Al Wahda, lá do mundo árabe. Mas, caso ele queira retornar ao futebol brasileiro, ele está ciente que o Vasco tem interesse e abriu as portas para a sua volta. O Vasco monitora a situação do Alan. A princípio é isso. Informação aqui do jornalista Lucas Pedrosa. E um outro jogador que também ontem surgiu como está no radar do Vasco ali, né? Como possível alvo do Vasco para a janela do meio do ano, é o volante Guilherme, ex-Corinthians e que atualmente está no Al Sadd do Catar. Segundo informações aí do Palco do Esporte, o jogador também está na mira do Vasco para a janela do meio do ano. Vamos aguardar, tendo mais informações, a gente traz aqui no canal. E para finalizar esse vídeo, a gente fala sobre duas coisas. Primeiro, Vasco e São Paulo e Vasco, jogo amanhã no Morumbi. Inclusive, daqui a pouquinho, estou partindo para a cidade de São Paulo. Hoje já estarei em São Paulo para amanhã estar presente no Morumbi em mais um jogo do Vascão. Essa partida terá transmissão exclusiva do Premier Futebol Clube. E ontem, o ex-presidente do Vasco, Alexandre Campelo, concedeu uma entrevista ao Fora do Jogo, né, podcast aí do meu amigo JP Escofano, e falou ali sobre Maracanã, porque na época que saiu a licitação do Maracanã ali, a concessão, né, para a dupla Fla-Flu, ele era o presidente do Vasco, né? E recentemente o presidente do Fluminense disse que o Vasco não quis participar do Maracanã ali na época, que foi convidado e não quis. E o Alexandre Campelo explicou a situação e mostrou que não é bem assim, né? Colocou ali os pingos nos is nessa situação do Maracanã. Confira só. É óbvio que isso é uma grande mentira quando diz que o Vasco não teve interesse. É só buscar os fatos lá atrás. Nós, inclusive, entramos na justiça contra aquela concessão dada pelo governador Witzel, que é sabidamente flamenguista, que ia para o Maracanã com camisa do Flamengo e que, obviamente, privilegiou o Flamengo com toda essa história. Fez uma licitação totalmente direcionada para o Flamengo. Naquela ocasião, eu procurei os presidentes do Botafogo e do Fluminense para que nós nos uníssemos e fôssemos contrário a isso, porque aquilo era uma aberração. Aí o então presidente do Botafogo disse que o Botafogo tinha um engenhão, que não tinha interesse, que o Botafogo não podia assumir nenhum tipo de dívidas.
o presidente do Fluminense, na ocasião, o Abad, na Federação Carioca, às 7 horas da noite, eu conversando com ele, ele me disse que o Fluminense ia fazer uma proposta individual, uma proposta só do Fluminense, e no dia seguinte, pela manhã, estavam ele e o presidente do Flamengo dando entrada numa proposta conjunta. Tá certo? Antes mesmo disso, nós conversamos com o Flamengo, que queria que nós participássemos na mesma condição do Fluminense, e eu não aceitei, obviamente. Por quê? Porque o Vasco não pode ser submisso. O que eu disse na ocasião é que o Vasco aceitava participar, aceitava até como o Vasco jogaria menos, que a divisão das receitas fossem proporcionais ao número de jogos, mas que o Vasco tivesse ação direta na gestão do clube, que ele participasse diretamente na gestão do clube, não, do estádio. E o Flamengo não queria. Queria que o Vasco entrasse, mas que a gestão fosse deles. Queria fazer do Vasco o que faz hoje do Fluminense. E nós, obviamente, não aceitamos. Isso é inadmissível. E como eles fizeram uma proposta e que foi vencedora, só o Flamengo conseguiria participar daquela licitação, porque foi uma licitação direcionada, nós entramos na justiça contra isso. Então, essa argumentação, essa história que o Flamengo e o Fluminense falam, ou é desconhecimento ou é má-fé. Do Landim eu não posso dizer que é desconhecimento porque ele participou, foi na gestão dele. Né? Nós tivemos reunião com o BAP, inclusive o atual presidente do Conselho Deliberativo esteve na reunião com o BAP, onde foi colocado isso. Quanto ao Fluminense, pode até ser que seja desconhecimento, mas não deveria falar sobre aquilo que não sabe. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.